Diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 37, que ele foi vendido pelos seus irmãos. Irmão, José era o queridinho do papai, era o caçulinha. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Olha que injustiça. José foi vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos ficaram com inveja de José, porque o pai tinha dado uma túnica bonita para José, e venderam José. E José, aquela ruptura na sua família. José é apartado do seio da sua família por 13 para 14 anos. Vendido como escravo, e agora José está na casa de Potifar, um homem poderosíssimo. Você já imaginou, irmão? Sair da sua casa e agora parar na casa de um homem, numa terra estrangeira, numa terra longínqua, e agora você é escravo. Foi assim com José. Mas diz a Bíblia que Deus era com ele. Deus era com ele e Potifar prosperou, porque Deus era com José. Tudo que José punha a mão, Deus o abençoava. E José foi para a casa de Potifar, e Potifar colocou ele nos grandes. E Potifar só sabia do pão que ele comia. O resto que estava nas mãos de José, sob as ordens de José. José passou a ter autoridade na casa de Potifar. Mas a sua mulher de Potifar, porque José era um garotão bonito à vista, diz a Bíblia que ele era bonito à vista, a mulher de Potifar colocou os olhos dele. E quando Potifar sai para uma viagem, essa mulher tenta possuí-lo. E eu acho lindo o que José faz. Eu acho lindo José, quando ele vê o pecado diante dele, quando ele vê a possibilidade do pecado diante dele, o que mais, o temor dele é maior, não é em relação a Potifar, é em relação a Deus. Pecaria eu contra Deus? Ele não falou, pecaria eu contra meu senhor Potifar, não. Pecaria eu contra Deus? Olha que posição de José. Olha que posição. E a mulher rasgou as vestes de José, diz o texto, e ela fez um escândalo. Ficou todo mundo vendo aquela cena, e quando Potifar chega, irmão, isso não é interessante para a Bíblia. Mas eu acredito que José deve ter apanhado demais. Apanhou muito e foi jogado no cárcere. Segunda injustiça que José recebe. Segunda. Mas no cárcere, diz a Bíblia que até no cárcere Deus era com José. E José passou a ser bênção. José era bênção até no cárcere. Ele foi colocado como superior no cárcere, porque até no cárcere Deus era com José. Meu irmão, Deus não deixa infiel sozinho, não, meu irmão. Deus não desampara. Quando a gente é fiel com Deus, meu irmão, você pode estar onde for, você pode estar passando a pior situação, Deus está com você. Deus está no vale da sombra da morte com você. Deus não te deixa sozinho. E diz o texto que José dá uma revelação e volta para a casa de Faraó. E lá na casa de Faraó, Deus usa José com a revelação de um sonho, e agora José é governador do Egito. E todo mundo tem que vir comer no Egito. Todo mundo. E acontece que os irmãos que venderam José voltam do Egito para comprar comida. Irmãos, eu aprendo uma lição tremenda com José. Que José teve a possibilidade de se vingar dos seus irmãos. José teve a possibilidade de se vingar de toda a injustiça, de todos os maus tratos que ele teve diante dos seus irmãos. E quando ele se revela que ele é José, os irmãos se jogam, se prostram diante dele, e os irmãos dele falam assim: José, serviremos enquanto vivemos. Por que eles falaram isso? Porque José tinha poder de vida e morte. José podia mandar matá-los, mas José, enquanto vivemos, te serviremos. Mas o que eu acho mais lindo desse texto, irmão, é que quando chega no capítulo 50, no versículo 20 e 21, José fala o seguinte: vós bem tentaste mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê nos dias de hoje. Eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E assim falou José segundo o coração dele. Você sabe o que significa isso? José falou segundo o coração dele. José perdoou. Aqui é que está o segredo da vitória.
Eu vou te dar duas recomendações para mim e para você. Se nós seguirmos essa recomendação aqui, meu irmão, nós vamos alcançar a vitória. O que Jefité passou, o fracasso de Jefité, não vai acontecer com a gente não. Amém. Recomendação número 1, irmão, guarde isso aqui em nome de Cristo, é muito importante, para mim e para você. Recomendação número 1. Se você está buscando uma vitória, muitas das vezes o tempo passou, você se sente até um pouco velho para receber a vitória. Ai, a vida está passando. Você tem que crer que a vitória é para você.